Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento da pregação da palavra e o tema de hoje chama-se Parábola das 10 Virgens. Parábola das 10 Virgens. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 43 e 44, nosso Senhor Jesus nos diz assim: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a que horas da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados. Pois na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. Irmãos queridos, nosso Senhor Jesus começou a nos alertar. Ficai certos, se o dono da casa soubesse a que horas da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados. Pois, na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem, Jesus. E Jesus continua falando agora sobre uma parábola, a parábola das 10 virgens. Está em Mateus, no capítulo 25, no versículo 1 a 13. Prestem atenção a que Jesus contou essa parábola. Ele disse: O reino dos céus pode ser comparado a 10 moças, que, levando o séquito do noivo, 5 delas eram descuidadas e as outras 5 eram previdentes. As descuidadas pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram jarros com óleo junto com as lâmpadas. Como o noivo demorasse, todas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um alvoroço. O noivo está chegando, ide acolhê-lo. Então todas se levantaram e prepararam as lâmpadas. As descuidadas disseram às previdentes: Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: De modo algum, pois o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E a porta fechou. Por fim, chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Palavras de nosso Senhor Jesus. Queridos irmãos e queridas irmãs, Jesus está dizendo que o reino dos céus pode ser comparado a 10 moças. Ele começa a contar uma parábola. 10 noivas. 10 moças. E ele diz que 5 eram descuidadas. Não se preocupava com nada. E 5 eram previdentes. Aquelas que ficavam esperando, aguardando, se arrumando, se ajeitando, esperando o noivo chegar. Então elas foram para esperar o noivo chegar, às 10. No meio da noite, houve-se um alvoroço. O noivo estava chegando, ide acolhê-los. O noivo está chegando, venham para junto do noivo. Acontece, queridos irmãos, que as descuidadas, elas levaram a lâmpada, a lamparina, mas não levaram o óleo, o azeite, aquele que ia acender a lamparina. Porque elas eram descuidadas, elas não estavam preocupadas com as coisas.
As previdentes não. Elas prepararam tudo, levaram a lâmpada, levaram o azeite, o óleo, prontinho para acender à noite no escuro, para que, quando o noivo estivesse chegando, elas fossem até o noivo. E foi exatamente isso que aconteceu. O noivo, ele apareceu, queridos irmãos, para o casamento com as suas noivas. Mas aquelas cinco mulheres que eram descuidadas, 5 moças noivas que eram descuidadas, não tinha o óleo para colocar na lâmpada para poder acompanhar na escuridão. Então foram pedir para as outras que trouxeram. E as outras falaram, não, claro que não. Vocês são descuidados, vocês não pensaram nisso? Nós estamos preparadas. E se nós dermos um pouquinho do nosso óleo para vocês, pode ser que nós ficamos sem também. Vão vocês comprar. Enquanto isso, nós vamos lá na presença do noivo. E elas foram, a porta se abriu, o noivo as acolheu todas elas para o casamento e depois fechou a porta. Aí depois aquelas cinco moças descuidadas foram lá, conseguiram comprar óleo e chegou lá. Bateram na porta. E falaram, Senhor, Senhor, estamos aqui, Senhor. Nós viemos para o nosso casamento com o Senhor. Estamos aqui. E sabe o que o noivo disse? O noivo diz assim, em verdade, verdade vos digo, não vos conheço. Eu não conheço vocês, noivas descuidadas, despreparadas. Eu não conheço vocês. Vocês já eram para estar prontas, me esperando. As previdentes já estão prontas, estão aqui comigo, eu vou casar com elas. Mas vocês não. Não vos conheço. E assim foi, queridos irmãos. E nosso Senhor Jesus, ele termina assim, ó. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora que o noivo vai chegar. Portanto, vigiai, ficai vigilantes, atentos, preparados, pois não sabeis o dia nem a hora que Jesus vai voltar. Jesus falando lá na frente, ele diz, ó, pois na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. Na hora que vocês menos pensais, virá o Filho de Deus, o noivo. Queridos irmãos, o que tiramos de proveito nessa parábola das 10 virgens? Que Jesus nos disse que nos finais dos tempos iam acontecer tantas coisas. E revelou muitos sinais de desgraças, de guerras, de fome, de doença, de terremotos, em todo mundo. E Jesus diz, ainda não é o fim, mas é o começo das dores. O começo das dores, queridos irmãos. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo nessa parábola das 10 virgens? Está dizendo que nós temos que nos preparar para a vinda do Senhor. Porque nós não sabemos qual vai ser a hora. Os sinais estão aí. E quando vai ser a hora? Quando Jesus vai descer do céu com os seus anjos para arrebatar os seus eleitos? Não sabemos. Só o Pai sabe. Só Deus sabe. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, está na hora da gente se preparar. Já passou da hora da gente se preparar. E como nós vamos nos preparar? Nos convertendo. Nos arrependendo dos nossos erros, das nossas culpas, dos nossos pecados. Buscando a Jesus de coração aberto, sincero, em lágrimas. Deitado no chão ou de joelho, não importa. Mas com o coração aberto. Buscai o Senhor de coração, se arrependei dos vossos pecados, porque esse dia está próximo e o Senhor vai voltar. E não adianta você, na hora que o Senhor estiver voltando, e falar, Senhor, Senhor, nós estamos aqui. Jesus vai responder para vocês,
eu não vos conheço. Eu dei todo o tempo, toda a oportunidade para vocês se converterem, mas vocês não quiseram se converter. Aqueles que se convertem vão comigo. Vão comigo para o reino de meu Pai. Amém? Aleluia.